eu tenho uma teoria, mas uma teoria muito furada. Mas é a teoria que eu parto do princípio, que é o seguinte: eu acho que o mundo está muito bom, muito confortável, a gente tem uma vida muito boa, a população come bem hoje em dia, e eu acho que tudo que você coloca é sempre o futuro. Futuramente nós não teremos mais emprego. Daqui 10 anos, daqui 30 anos, ele falou que a inteligência artificial daqui 20 anos nós não vamos ter mais emprego. Eu pego para trás, eu falo, meu bisavô não tinha luz elétrica e passava fome na Europa quando tinha problema lá, ele teve que atravessar o oceano, veio para cá com 12 anos de idade, expectativa de vida era uma merda, 2 gerações só, né? Então, eu penso que o futuro sempre vai ser melhor do que o agora. Eu parto desse princípio. Porque essa teoria meio caótica, desde que eu sou criança, desde a Guerra Fria, né, que era a bomba atômica. Porra, eu me cagava de medo da bomba atômica, que era o último ponteiro do relógio. Cada hora é uma coisa pra gente ficar. Agora não sei também. Tinha o Al Gore, né? O Al Gore também falou que ia acabar a água. Você falou essa mesma coisa quando eu vim aqui em 2022, você vê a merda que a gente tá hoje. Mas que merda que nós estamos bem, olha só. Você tá o programa inteiro falando das merdas que a gente tá hoje. Eu tô falando, eu tava assistindo. Eu tô falando da situação política, mas é assim que são as coisas, né? A banda toca desse jeito, então, não existe Você falou que a gente pode estar indo para uma Venezuela. Sim, mas é isso. Ué, então mas não pode estar indo para Venezuela. Eu estou falando economicamente. Então, é exatamente o que eu estou falando. Você está falando que o mundo vai para o saco. Não estou falando isso não. Estou falando que cada vez mais a gente vai ter menos autonomia da população, que é o que você falou, porque Venezuela não tem autonomia. Não, estou falando de qualidade de vida. Mas claro, o que eles estão oferecendo? O básico. Esse que é o problema. Quem? A Big Tech, os controladores da tecnologia. Se quiser, eu dou o nome de todas as pessoas, todas as empresas. Sam Altman, CEO da OpenAI, que faz o ChatGPT. Elon Musk, do Grok, Tesla, por aí vai, SpaceX. O Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Mark Andreessen, David Sachs. Todos bilionários que têm a mesma ideia. Qual é a ideia? Deixar as pessoas numa vida básica, recebendo uma renda básica universal, a inteligência artificial fazendo todo o trabalho. Só que você não vai receber um dinheiro físico, você vai receber um dinheiro digital, como já acontece na China. A China é o nosso espelho para o futuro. Calma, o plano dos caras de Big Tech... Você acha que isso é um plano? É um plano... Lógico que é um plano, está escrito nos todos os documentos. Será o mundo que é o eu tô falando pra reset? O reset é isso? Mas lógico, né? Do Fórum Econômico trabalha, a gente ganha tudo igual. Você acha que o reset... O Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, escreveu 4 livros sobre esse plano. Covid-19, o grande reset, capitalismo de stakeholder, a 4ª revolução industrial e o 4º eu esqueci, mas também é coisa pra caramba pra lembrar. Então, mas é o grande reset que você está falando. É esse o objetivo. Resetar o que existe. Renda básica universal, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, crédito social, crédito carbono, é tudo parte do grande reset, é tudo a mesma coisa com nome diferente. É igual sovaco e axila, meu irmão. Se você gosta de sovaco, eu te vendo sovaco. Se você gosta de axila, eu te vendo axila. É a mesma coisa, por isso que preocupa, que você vê que o que é feito na China está sendo feito no Ocidente agora. E qualquer crise vai ser justificativa para isso. Então, beleza. Já que você usou, que a gente estava falando aqui... O plano está nesses livros. A gente está falando do Brasil. O Brasil está numa situação agora que a gente está vendo. A gente está vendo... Supremo, liberdade, toda essa briga. Toda essa briga que a gente está acompanhando dia a dia aqui nas redes sociais. Quem está por trás disso? O Trump ele tem um interesse de colocar um amigo dele aqui no Brasil no ano que vem. Ele tem esse interesse, óbvio. Quanto mais caos houver no Brasil, mais a população vai falar, não é melhor botar um amigo do Trump aí? Bota aí que resolve essa groselha de tarifa, de encheção de saco. Então esse é o objetivo dele. Quanto mais caos, melhor para esse plano. Agora, vai dar certo isso? Então, mas qual é o plano dele? Do Donald Trump? Do Trump com nós brasileiros. O plano do Donald Trump é o seguinte. O Eric Schmidt, que é ex-CEO do Google, ele falou que daqui a alguns anos, 99% da energia será consumida pela inteligência artificial. E isso tem a ver com uma questão existencial, porque a guerra entre a China e os Estados Unidos envolve quem tiver a melhor inteligência artificial. Então, eles estão caçando energia.
Como eles não conseguiram no horizontal, ou seja, pegar a energia da Rússia e da Ucrânia como eles queriam, apesar de que houve alguns acordos, ele agora, nessa segunda gestão, ele está partindo para o norte-sul. Ele já partiu para cima do Canadá, porque o Canadá tem petróleo e gás para caramba. Groenlândia também. E agora ele está vindo para o Brasil. O que eles precisam? De energia. O Marco Rubio já não quer entrar no nosso negócio, nosso acordo com a usina lá de Itaipu, que a gente ia ficar com o excedente da usina. Ele falou, não, será dos Estados Unidos, já quer melar o nosso acordo. Então eles estão de olho em quê? Nos nossos recursos naturais, que eles vão precisar para a inteligência artificial, fora o nióbio, todas as matérias para as baterias. Ele quer também a nossa energia. O plano dele é esse. O acesso fácil ao nosso recurso natural. Para isso, quanto mais amigo o Brasil for dele, mais fácil dele chegar aqui e pegar nossas riquezas, né? Falávamos aqui que o dinheiro também não tem, né, ideologia. Todo mundo gosta da cor verde do dólar. E o Donald Trump, ele tem uma figura que fala que ele é not a businessman. Ele é o business, ele é o negócio. Não é um homem de negócio, ele é o negócio. A figura dele traz os negócios. Ele escreveu a arte da negociação. A arte da negociação. Você acha que quando tem a figura dele, ele mexe com ideologias, né, com o que ele acredita, ele está lá pelo dinheiro ou por um ideal para uma América mais próspera? Não, ele está pelo poder. Ele está ali numa estratégia aparentemente ele está salvando os Estados Unidos com aquela ideia de Make America Great Again, certo, e America First. Só que o America First dele é entregar o poder não só do monitoramento da sociedade para o Vale do Silício, mas entregar para o Vale do Silício o controle da defesa, do exército. Então isso é preocupante pra caramba, porque para voltar ao poder ele teve que se associar com uma galera que tem interesses meio estranhos, né, meio escusos. Esse pessoal aí tem uma série de processos. Outra coisa, que porque você fala do globalismo, e eu também não consigo entender muito isso do globalismo, porque faz um sentido na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu falo, não é possível. Porque se você pensar bem, nós que trabalhamos numa empresa, eu tenho meu sindicato, que é o sindicato dos radialistas, que sou eu, o Reginaldo, o Delari, o Rogerinho. Eu tenho sindicato, patrão, né, eu tenho um sindicato que é o sindicato dos radialistas. Faz parte. Por que os patrões e os grandes chefes do mundo não podem se encontrar e também pensarem neles próprios? Então eu penso mais ou menos como o globalismo, isso. É isso. É isso. Os donos do poder. É isso. E sabe qual é o problema que tem aí? Donald Trump, ele se levanta contra isso. Ele se diz um cara contra o Deep State, contra o sistema, contra o pântano, né? Que ele fala, a gente vai drenar o pântano, eu sou contra o Deep State. O que era o Deep State? Big Tech, Big Media, Big Money e Big Pharma, que são os grandes controladores ali, tecnologia, mídia, Wall Street e tal. Só que o Donald Trump e os seus apoiadores, tá? Eu não estou falando que eu desgosto do Trump, só estou apontando uma contradição. O Donald Trump, ele sempre brigou com esses grupos que avançam essa agenda. Exemplo, vamos dar um exemplo prático. Fórum Econômico Mundial, Grupo Bilderberg, que é a reunião dos patrões. O Sam Altman e o Peter Thiel, que são dos grandes apoiadores do Trump agora, Peter Thiel sempre apoiou o Trump desde 2016. Sam Altman agora foi o cara que o Trump escolheu para capitanear, junto com o Larry Ellison e o Masayoshi Ono, que é do SoftBank, o projeto Stargate. Esses dois caras são do comitê diretor do Grupo Bilderberg, que é o grupo dos patrões. Então tem umas contradições aí, tem umas coisas estranhas. Você fala, pô, Trump, você fala contra o Big State, contra o Deep State, perdão, mas você está trazendo a galera do Grupo Bilderberg para te apoiar, você está trabalhando junto com esses caras. Parece que você é um cara com a camisa do Corinthians na torcida do São Paulo, pô. Não estou entendendo qual é a sua. Então isso que traz essa estranheza. Aí você vê que esse projeto dos patrões está impregnado na esquerda, na direita, na China, nos Estados Unidos, na América do Norte, na América do Sul, e eles sempre vão usar crises como desculpa para avançar esse projeto. 11 de setembro, precisamos monitorar todo mundo, a gente vai ter que olhar suas mensagens privadas. Imigrantes ilegais, a gente vai ter que fazer biometria em todo mundo para saber quem é quem. Só que agora o cidadão americano já está se dando mal, porque ele está sendo enquadrado, porque está com um meme do vice-presidente no celular. Aí ele vai viajar para fora, quando ele volta, os caras chamam ele e falam, pô, tá com meme aqui? Ele fala, como é que você sabe? Porque o Trump entregou para uma empresa chamada Palantir Technologies o acesso a todos os dados. Fora o Departamento de Eficiência Governamental, que em nome da eficiência, Elon Musk trouxe a Palantir Technologies para acessar os dados do governo americano, com a desculpa de trazer corte de gasto e eficiência, mas na verdade eles estão monitorando todo mundo e esses dados podem ser usados contra uma pessoa que falar alguma coisa contrária, por exemplo. Então isso é altamente preocupante. Você está falando que o WhatsApp, o WhatsApp fala, ó, as mensagens são criptografadas. Você está falando que não é. É uma mentira isso.
e que existe uma empresa... Não estou falando do WhatsApp, estou falando do banco de dados do governo americano, que tem 700 mil computadores que o Departamento de Eficiência Governamental teve acesso. É aquela agência NSA, né? A NSA tem a ver com isso. A NSA foi uma agência criada para os terroristas. Então eles ficavam rastreando. Tanto é que aquele negócio, lembra lá da Dilma, do petróleo da Dilma, foi tudo. Eles entravam no e-mail. Era e-mail na época. Você lembra? Conseguiram ler o e-mail. Mas é uma piração. Então quer dizer, pelo que você está falando, meu querido Daniel, liberdade foi pro limbo. Tchau, pessoal. Devagarinho, né? Mas assim, o cara vai achar que é livre. Existe um grande projeto de alienação aí. E aí entra a área que eu atuava no Exército, que é a operação psicológica. Você tem que convencer o cara que ele se ferrar é bom para ele, que na verdade ele está se dando bem. Por isso que o Fórum Econômico Mundial, no site deles, em 2016, uma deputada dinamarquesa escreveu um artigo chamado as 10 metas para 2030. A primeira meta é: você não vai ter nada, mas vai ser feliz, tudo que você quiser, você vai pegar emprestado e vai ser entregue na porta da sua casa por um drone. Esse é o plano. Eles vão conseguir implementar? Não sei, mas com a pandemia já facilitou muito, porque a gente sabe que com a pandemia a gente avançou décadas de digitalização da sociedade, porque para você colocar todo mundo dentro de um sistema, dependendo do sistema, você tem que digitalizar tudo. Então, a digitalização está vindo junto e eles estão usando essa transformação do mundo analógico para o digital para poder controlar o que a pessoa está falando, fazendo, comprando e vendendo. E com o crédito de carbono, eles vão controlar até o que você vai poder comprar ou não comprar. Porque se você quiser viajar muito de avião, eles vão falar: tu já queimou teu crédito de carbono, você não vai poder comprar outra passagem. Eita. Entendeu? Tem gente que usa isso como teoria conspiratória. Você deve acompanhar muito na tua relação. É uma conspiração do Fórum Econômico Mundial, Não, né? sim. Mas eu digo assim, saiu. Você lembra dessa notícia que os donos de Big Techs têm agora bunkers em casa? Isso é verdade. Então, isso é uma verdade? É E por verdade. quê? Essa que é a grande pergunta. Porque eles podem. O mais fácil de a gente responder isso, para aproveitar o tempo, é o que o Elon Musk responde quando pergunta para ele: para que tu quer ir para Marte? O que faz sentido de você... Porque isso faz sentido, se você pensar, né? Porque hoje em dia eles falam que você tem que ser minimalista. Sim. Ou seja, hoje em dia a juventude já não quer mais carro, não quer mais casa, não quer trabalhar, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Você vai alugar tudo. Não quer filho, não quer nada. É algo que a gente vê sendo passado para a minha geração. Já era, você tem que ter um diploma, você tem que casar, você tem que ter uma família e, se possível, trabalhar no Banco do Brasil. Porque se você trabalhar no Banco do Brasil, você vai pegar as menininhas. Você será eternamente empregado. Então, por que do banco? Então, mas hoje em dia, mas isso aí. O porquê do banco eu não respondi, né? Mas isso aí. Por que eles passam? Quem bolou isso? Quem foi a mente que bola para a juventude? Não, mas tem que sair da cabeça de alguém. Sai da cabeça de várias pessoas. Pô. Sai lá em Davos? Então. Eles se encontram. Por exemplo, esse grupo Bilderberg, eles chamam os caras e combinam. Quero saber do bunker. Então, o bunker. Por quê? Vou usar o Elon Musk, que é mais rápido. O que ele fala? Teve a Primeira Guerra Mundial e teve a Segunda. Isso é fato. Provavelmente vai ter a terceira. Se você olha lá o grupo da Universidade de Chicago, que é o Boletim de Cientistas Atômicos, em 1947 eles criaram um grupo para evitar de ter a Terceira Guerra Mundial, chamado Boletim de Cientistas Atômicos. Esse grupo criou um mural, que é um relógio com um único ponteiro para tentar medir o quão perto a humanidade está disso. Esse ponteiro nunca esteve tão perto de uma guerra mundial, porque quanto mais o ponteiro fica na meia-noite, ou seja, 90 graus, mais perto ele está. Ele estava 90 segundos para meia-noite, que é 90 segundos para o apocalipse, que eles chamam, agora está 88 segundos. Nunca, desde 1947, quase 80 anos, que o Boletim de Cientistas Atômicos entendeu que a gente está tão perto de uma guerra nuclear. Veja o que está acontecendo, não só no Irã, mas também na Ucrânia já esse tempo todo. Então, Elon Musk fala: já teve Primeira Guerra Mundial, já teve Segunda, deve ter Terceira. A Terceira vai ser diferente, porque agora tem 11 a 13 países que têm bomba nuclear. Então, o que eles estão fazendo? Primeira coisa, bunker. E bunker em lugar específico, não pode ser em qualquer lugar. Havaí? No Havaí. O Larry Ellison, com a ilha de Lanai, se eu não estou enganado, ele comprou a ilha Lanai. Os caras estão putos com o Zuckerberg. Ele ferrou tudo a parte ambiental. Lanai. Então, esses caras já têm os bunkers na ilha. O Mark Zuckerberg tem um bunker bilionário, né? Toda a galera do Vale do Silício tem bunker. Muitos têm na Nova Zelândia. Quando começou a pandemia, partiu todo mundo para lá. Inclusive, teve um dado preocupante mês passado que, para agora, próximos meses, já tem vários aviões privados
que já estão com a passagem contratada, já foram alugados para ir para Nova Zelândia. Os caras, pô, será que vai acontecer alguma coisa em setembro, outubro? Tem gente achando que pode ter alguma crise econômica, uma nova pandemia. Não sei, o tempo vai dizer. Então, por que eles têm esses bunkers? Primeiro, bilionário tem acesso à informação privilegiada, né? O cara não é bobo. Segundo, eles sabem que a chance de dar uma zebra é grande. Não só isso, talvez um negócio chamado a disrupção das correntes do Atlântico. Elon Musk tem falado muito sobre uma nova era glacial, que é uma maluquice. Se você estudar o ano 536, 3 vulcões entraram em erupção na Terra, isso reduziu muito a temperatura global, porque escureceu a atmosfera, muita gente morreu de fome. Eles estão entendendo que vai acontecer de novo. Rapidão, como é que funciona? Aquecimento global derrete a geleira leva água gelada e doce para o mar. Essas correntes do Oceano Atlântico são destruídas por causa disso, isso esfria o hemisfério norte, vai ter uma crise alimentar no mundo. E isso vai... Era glacial, né? Tipo uma mini era glacial. Pode acontecer por uma guerra nuclear também, por causa do inverno nuclear, ou por uma erupção de vulcões. Então, quem fala todos esses exemplos é o Elon Musk, não sou eu. Olha, você é um cara muito positivo. Sim. Por isso que você me foi pra Granja fazer o bunker. Por isso que eu tô com essa barba branca aqui. Eu tô tentando entender, mas ele é muito erudito. Não, claro, Eu não sei se eu entendi certo, mas você fala do anticristo, que poderia ser Elon Musk ou Trump. E aí, Emílio, já era. Que aí chegou o anticristo. Ah, sim. E aí? Porque isso é Apocalipse, não. Porque isso é bíblico, Já né? era, não adianta nem de se estressar. Não, mas eu quero saber quem é, pelo menos, antes de acabar tudo. Ou você mesmo. É bom. E se você puder dar a data, porque aí eu já gasto tudo antes. A também. data não dá, eu posso dar mais a época, né? Sim. Porque Jesus falou que o dia e a hora não dá para saber, aí ferrou, né? Mas talvez um ano dá, né? Não sei. Então, assim, ó. Porque isso é bíblico. É né? bíblico. A gente não precisa entrar em religião para pensar nisso. Presta atenção. A Bíblia diz que essa figura chamada anticristo, ele vai se passar por um amigo de Israel, mas na verdade vai ser um inimigo. Isso. E o Trump, ele se passa por amigo de Israel. Certo. Ele, quando inclusive ele tirou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, criaram ali murais e moedas comemorativas representando Donald Trump como o novo rei Ciro. Rei Ciro é o único cara que não era judeu que foi chamado de Mashiach, de Messias, na Bíblia, porque ele liberou o povo para voltar do exílio babilônico de volta para Jerusalém. Então ele já está sendo chamado de um Messias não judaico, primeira coisa. Segundo, ele diz que ele quer trazer um acordo de paz, começa com os acordos de Abraão, agora está sendo falado acordo de Ciro, que pode trazer o Irã também para dentro. A Arábia Saudita já está nos acordos de Abraão. O Irã teria que ter uma mudança de regime para a antiga família Pahlavi voltar, né? E eles seriam parte desse acordo. Então ele quer fazer um acordo de paz, ele quer trazer ali essa paz, e ele quer também reconstruir o templo em Jerusalém. A Bíblia diz que o anticristo ele vai se passar por amigo de Israel, trazendo um acordo de paz de 7 anos, mas que vai ser rompido na metade do tempo, em 3 anos e meio, e ele vai ajudar a reconstruir o templo de Jerusalém. Então, assim, a gente não precisa... Vamos fingir que o anticristo é uma figura política, que ele vai trazer um acordo de paz entre Israel e Palestina e vai reconstruir o templo. Quem fizer essas duas coisas tá bem, E o tá Armagedon bem vai ser exatamente lá onde tudo isso que você está tem falando. Que é o Armagedon. É o vale. Aquela vez eu lancei esse livro aqui. Aqui, ó. Eu virei meio mãe de Ná, porque tudo que eu falei está acontecendo. Tá vendo só? Inclusive, eu falei do tiro na orelha do presidente Donald Trump 1 mês antes. Falei da pandemia 2 meses antes. Falei que ia ter o primeiro Papa americano 1 dia antes. Me arrisquei, mas acertei. E agora, quem quer saber os BO que estão vindo é esse próximo. Ligando os pontos, né? Para já fazer o jabá, cruzando os dados e não Mas só... É meio que... O Ligando os Pontos é uma figura boa, porque... Quando você tá ligando os pontos naquele joguinho, você tá ligando pontos que parece que não vai dar nada, né? Tá um aqui, outro ali, Exato. Mas no final forma uma figura, né? E é mais ou menos o que você faz. Pega informação daqui, uma informação dali, um boato o que isso daqui. tem a ver? E no final você fala, caraca, né? E tudo tá ali. Falta alguém juntar reconhecer esses padrões. Exatamente. E agora com o mundo todo interconectado, né, cara? Um negócio que acontece... Parece que não tem nada a ver. Eu lembro quando quebrou a bolsa de Kuala Lumpur lá, e aí quebrou, o mundo inteiro foi afetado. Eu falei, meu irmão, já era, tá tudo conectado agora. Teria um terceiro partido, que ideologia teria? Aí que tá a grande questão. Essa foi a pergunta excelente. Eu não sei se já foi tocado isso, mas eu sei que você gosta que seja, mesmo que tenha sido, né? Elon Musk chamou para uma conversa um cara chamado Curtis Yarvin. Curtis Yarvin é um mentor de toda essa galera da nova direita do Vale do Silício. O problema é que esse cara... Não é mais a direita, aquela tradicional
Ronald Reagan. Não. E tal. É uma nova direita. Muito pelo contrário, é uma direita que eu acho que finge que é direita, porque não é direita nem esquerda, os caras são monarquistas. O quê? Monarquistas. Curtis Jarvin é um monarquista, mas assim, ele dá uma descalibrada na ideia de monarquismo, né? Porque ele diz o seguinte, um CEO é um monarca. Um monarca no sentido de mono é um arque é o poder. Então é um cara que tem o poder, ele toma as decisões. Só que daí sai uma série de linhas muito complicadas, na minha opinião, problemáticas. Por quê? Com essa ideia de que o CEO de uma empresa é um monarca, ele quer substituir os governos por corporações. Não tem mais uma democracia representativa que você escolhe o teu representante. É uma espécie de... que na tecnocracia lá dos anos 30 se chamava tecnato. Tá. O que é o tecnato? Os caras mais desenvoltos na ciência e na tecnologia, eles vão governar... Os mais preparados. Os mais preparados e eles mesmos... Tecnocracia. Eles mesmos escolhem quem vai governar. Então, por trás desse movimento que também... tem vários nomes. Por exemplo, esse movimento que... esse filósofo Curtis Jarvin, ele fala sobre o movimento neo-reacionário. O movimento neo-reacionário é isso. Vem desse cara chamado Curtis Jarvin. E o problema é que não é só o Elon Musk que se inspira nesse cara. O Peter Thiel também, que é o cara que está pilotando isso tudo nos bastidores. Eu costumo até dizer que quem realmente governa os Estados Unidos é o Peter Thiel. Ah, é? Porque o Peter Thiel, ele não é um cara que... ele simplesmente montou empresas de tecnologia. Ele quer fazer uma engenharia da sociedade. Esse cara é totalmente louco. Na minha opinião, né? Não sei. Às vezes você pode achar legal, mas o Curtis Jarvin, ele tem essa ideia de que o povo é ignorante e, sendo ignorante, não tem condição de escolher um representante adequado. Então, a sociedade deve ser governada pelos melhores e para isso não precisa de eleição. Então a aristocracia é o governo dos virtuosos, os melhores, né? Então na Grécia você tinha o povão, que era o demos, e você tinha os ariste, ou escreve aristoi, que eram os melhores. Então você tinha povão, demos, democracia, governo do demos, governo do povão, aristocracia, governo dos melhores. Essa filosofia toda do Curtis Jarvin, ela parece que é uma filosofia em prol do povo, mas é uma filosofia altamente elitista e altamente pró-cúria. É totalmente em desfavor da população. Então o Curtis Jarvin, ele defende, por exemplo, um negócio chamado Dark Enlightenment, que é um iluminismo sombrio. Aí você fala, cara, o que é isso? A ideia é o seguinte, ele inventou um conceito chamado a catedral. O que é a catedral? É o movimento progressista hegemônico que domina a sociedade. Então a ideia dele é você derrubar a catedral, que é esse governo, esse sistema progressista hegemônico, e substituir isso por um iluminismo sombrio. Só que o iluminismo sombrio, na verdade, é a mesmíssima ideia do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, do capitalismo de stakeholder. Qual é a ideia do capitalismo de stakeholder? É o contrário do capitalismo de shareholder. O que é o capitalismo de shareholder? As empresas, as corporações, servem aos interesses dos acionistas e acabou. Stakeholder é todo mundo que é impactado pela corporação ou que tem um interesse nos resultados da corporação. Então, através desse raciocínio de substituir o capitalismo de acionista pelo capitalismo de stakeholder, ou capitalismo de, vamos traduzir os termos, né? Capitalismo de acionistas ou capitalismo de partes interessadas. Qual é a parte interessada? A sociedade inteira. Então, para essa ideia do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, as corporações devem servir a toda a população e não apenas aos acionistas da empresa, e no final das contas as corporações que devem governar os países. E na verdade você vai ver que para o Curtis Jarvin a ideia é você acabar com o conceito de Estado-nação e você montar mega corporações continentais. É como se um sistema tecnológico organizado por esses cientistas top de linha, governassem continentes inteiros. Uma proposta do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, com uma proposta do filósofo Curtis Jarvin, com a própria proposta do movimento tecnocrático que floresceu no Canadá nos anos 30, capitaneado pelo avô do Elon Musk, que era o Joshua Norman Haldeman. Ele propunha exatamente isso. Substituir o dinheiro por um crédito de energia, substituir a democracia representativa por um tecnato,
que não tem eleição, os melhores governam, tipo aquela república, os reis filósofos da República de Platão, e isso seria governado todas as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul. Eles governariam as Américas inteiras. Só que naquela época, nos anos 30, não havia tecnologia suficiente para você governar os continentes americanos inteiros e monitorar todo o consumo e a produção de energia individual. E substituir o dinheiro físico por um crédito de energia. O problema é que hoje existe tecnologia possível para fazer isso. Substituindo o dinheiro físico pelo dinheiro digital, montando um sistema de monitoramento global para monitorar o que está todo mundo comprando e vendendo. Você restringir a compra ou a venda de alguma forma, por exemplo, não é interessante que você compre muitas passagens de avião porque emite muito gás do efeito estufa. Então eles começam a cercear a liberdade de compra e a liberdade de comércio, colocando em cima das pessoas uma multa que, na verdade, em vez de ser apresentada como multa, é apresentada como um crédito de carbono. O que preocupa um pouco o Elon Musk, que está querendo criar um novo partido a partir da filosofia do Curtis Yarvin, é que ele está, na prática, trazendo o mesmo plano do Fórum Econômico Mundial, o mesmo plano do tecnato que fez o seu avô ir para a cadeia, porque foi considerado um movimento antidemocrático subversivo, que queria derrubar a ordem vigente, né? Parece mais ou menos o que Marx cita lá no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, quando ele fala, né? Nós comunistas não temos o desejo de esconder as nossas reais intenções, que só podem ser atingidos por meio da derrubada violenta da ordem social vigente, que tremam as nações diante da revolução do proletariado, porque nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo univos. Então, o Manifesto do Partido Comunista, com essa proposta que Marx traz de um socialismo internacional, é um socialismo que permeia o mundo inteiro, tinha outras contrapropostas também, que eram igualmente ali, que advogavam também pela derrubada da ordem vigente. Então, não foi por acaso que essa proposta do movimento tecnocrático, ela surge exatamente pós-crise de 29, porque surge uma desilusão com o capitalismo. Depois da crise de 29, a década de 30 inteira é uma década chamada de uma década perdida, uma década sombria, né, que é a Grande Depressão. E é claro que nesse momento de crise, que surgem essas ideias malucas, né? A Alemanha também, com o Hitler, surge nesse período, se fortalece nesse período. Então, o problema é que parece que o mundo está caminhando para uma nova crise global financeira também, devido às tarifas do presidente Donald Trump. E isso pode gerar um ambiente favorável para o Elon Musk conseguir emplacar uma ideia maluca dessa. O modelo de governo que eles propõem se chama GovCorp, que é um governo corporação. Então, eles não pensam num presidente eleito pelo povo, eles pensam numa corporação que é liderada por um CEO, e esse CEO é um monarca, porque ele decide o que ele faz, doa quem doer. E ele dá um exemplo, por exemplo, o exemplo ficou ruim, né? Ele dá o exemplo do FDR, que é o Frank Delano Roosevelt, presidente Roosevelt, que ele diz que ele era um exemplo não de um presidente, mas de um CEO, porque esse cara governou um tempasso nos Estados Unidos, período da Segunda Guerra Mundial. Se eu não estou enganado, ele ficou 16 anos no poder, o que é uma maluquice da gente imaginar. E foi por causa dele ter ficado tanto tempo no poder que em 1953 os Estados Unidos criaram a regra de o cara não pode ficar mais de 2 mandatos. Uma regra que talvez em 2029 o Trump vai atropelar. Eu estou com essa suspeita que o Trump vai tentar um terceiro mandato por bem ou por mal. Os dados econômicos são sempre interessantes porque eles antecipam o que vai acontecer. Na época que estava tendo que os Estados Unidos entraram no conflito contra o Irã, o petróleo não tinha subido tanto. Então, alguns analistas como o Cobice Report, ele já estavam falando, cara, isso é sinal de que não vai durar muito esse conflito. E o cara acertou. Eu achei que ia durar mais, mas ele acertou. Apesar de que eu creio que esse conflito vai voltar. Provavelmente. Ontem a gente saiu uma matéria de um perfil que é de finanças chamado Financialot. E ele falou que o Trump falou que vai voltar com a guerra no Irã. Só que eu fiquei 2 horas caçando essa notícia e não encontrei. Então, ficou como boato. Mas o grande detalhe, eu acho aqui, é que, por enquanto, parece que não vai ter nada demais. Senão o real já tinha caído mais em relação ao dólar. O dólar teria subido mais. Eu não sei quanto é que está hoje, mas devia estar 5,45, 5,48. Se realmente fosse ter um negócio catastrófico, já estava mais 6. Então isso é um sinal de que a galera não está crendo que vai acontecer alguma coisa, que eles estão achando que vai ter alguma solução. Talvez essa demora do Brasil dar uma resposta oficial
tenha dado para alguns setores ali que estão analisando, falar, cara, acho que não vai rolar nada demais não, se o Brasil já tivesse esperneado. Mas eu acho que não é isso, cara, porque a gente tem dois caminhos aqui. A gente tem o caminho da Colômbia ou o caminho da Rússia. O que é o caminho da Colômbia? A Colômbia, o Trump impôs tarifas, o presidente reclamou, depois ele apertou o negócio, o cara recuou. Será que vai ter um recuo de alguma parte? Não sei. Na Rússia já é diferente. Quando começou a guerra na Ucrânia, os americanos retiraram a Rússia do SWIFT, começaram a impor sanções, congelaram bilhões dos bancos russos na Europa. Então, eu creio que a gente ainda tá difícil de analisar. Eu acho, aí tem gente que fala assim, poxa, mas se o Trump fizer isso, o Brasil vai quebrar e tal. E se o objetivo dele for quebrar o Brasil mesmo? Eu tô achando que ele tá a fim de quebrar o Brasil. Entendeu? Mas será que isso é capaz de quebrar o Brasil? Essa pergunta é boa. Porque assim, o Lula, ele não parece estar querendo dar nenhum passo para trás, né? Na verdade, ele está sinalizando o contrário, está sinalizando ali, pô, que ninguém manda aqui e tudo mais. Soberania e tal. Nesse sentido, eu concordo, assim, a princípio ninguém devia poder mandar aqui mesmo, tirando nós, com as merdas que a gente faz aí, né, meu irmão? Faz um monte de merda, mas é a gente fazendo, né? Ninguém fazendo por nós. E por outro lado, calma aí, tinha Puta, esqueci. Fugiu? Não, é que você tava falando que ninguém tá querendo recuar. Parece que ninguém vai recuar. Ninguém tá querendo recuar mesmo. Então, mas tinha um outro. Apesar de que o Trump sempre às vezes dá uma recuadinha no chicken out, né? Mas assim, nós não estamos querendo. Lembrei. Nós não estamos parecendo muito que vamos recuar, pelo menos assim como Estado, né? O governo. Mas parece que não. E assim, essas taxações ao Brasil, tirando. A gente está falando majoritariamente de commodity. Sim. Né? Tirando, sei lá, Embraer, que tinha uns acordos para vender uns aviões para lá. Pega pesado para eles. Mas a gente provavelmente encontrará novos mercados, assim. A gente pode, se essa taxa se realizar, a gente pode ter ali um momento de uma galera ir para o espaço mesmo, assim, pode ter uma galera que vai quebrar, né, provavelmente. Primeiro impacto, né? Mas em algum momento a gente se reorganiza. Sim, né? Tem uma saída aí. Quebrar o Brasil... Tem uma saída. Eu não sei se ele consegue. É mais difícil. Mas, por exemplo, o cenário do Brasil quebrar... A gente tem, por exemplo, 3 cenários. Tem um cenário de risco mínimo do Brasil quebrar, um cenário de risco moderado e um cenário preocupante. No cenário preocupante, o Brasil os americanos iam insistir nessas taxas, o Brasil ia deixar de exportar para os Estados Unidos e ia exportar para os seus amigos dos BRICS, principalmente a China. E se, porventura, num pior cenário total, o Brasil for retirado do SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional, e o Brasil tiver com dificuldade de contrair empréstimo internacional, ficar isolado, caso a OTAN e a Europa, a União Europeia, também imponham tarifas sobre o Brasil, o que não está descartado. O Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, ele falou isso na mesma época que o Trump falou. Porque o que o Trump falou um tempo atrás, antes de chegar a essa ideia da tarifa? Ele falou, olha, os 3 vilões que estão patrocinando a Rússia na guerra na Ucrânia são China, Índia e Brasil. Eu falei, pô, mas por que eu estou fazendo? Ele falou, são os 3 que compram petróleo e diesel russo. Mas a Europa também compra. Com certeza. O problema é que o Brasil, cara, depois de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, ele se tornou o maior consumidor de diesel da Rússia. Então os caras estão olhando quem mais compra. A gente é um dos que mais compra. Aí o canhão virou para cima da gente. Entendi. Aí eles falaram, vocês estão financiando. Parem de mandar comprar esse material da Rússia porque vocês estão financiando a guerra. Se continuar, a gente vai botar tarifas. Aí o Senado americano, na pessoa de um cara loucaço, Lindsey Graham, ele falou, nós estamos com um projeto de 500% de tarifa em quem comprar material da Rússia. Esse é maluco. Esse é malucaço. Mas é poderoso pra caramba. Ele está em vários comitês e tal, comitê comercial, comitê de inteligência, é veterano. E ele disse, esse Lindsey Graham, que o Trump gostou do projeto e falou que vai assinar se chegar na mão dele. Você fala, pô, mas não é fixo 500%. Ele falou que é de 0 a 500. Então o Trump pode escolher 2 ou 499, né? Então, isso aí seria preocupante pra caraca, né? Então, essa galera que está nesse grupinho, Índia, China e Brasil, a gente pode desviar as nossas exportações para eles.
Só que aí o que acontece? Se eles desligarem o SWIFT e talvez até desligarem o GPS, que ainda tem essa questão, a China ia oferecer esse serviço para a gente. E já está, isso já meio que está acontecendo, porque ontem chegou o Union Pay ao Brasil, que é o sistema chinês de pagamento. Quando eu olhei, você viu isso? Não vi. Foi ontem, vinculado a uma fintech nacional que vai oferecer esse serviço. E eles estão programando para até o final do ano já ter serviço de cartão de crédito. Porque o que acontece na Rússia, por exemplo, e aí em vez da gente ir no caminho Colômbia, se for para a Rússia, Visa e Mastercard não funciona mais aqui. E aí como é que fica? Aí vem o CIPS, que é um sistema chinês, e mais o Union Pay para fazer esse pagamento. Só que aí o que acontece? A gente fica na mão da China, meu irmão. A China está com alguns problemas porque o crescimento chinês está abaixo do esperado, tem algumas questões internas também complicadas. Então, se a gente ficar dependendo da China e a China meio que der uma pipocada, a gente vai pro saco junto. Então, esse é o cenário do Brasil dar uma quebrada. A gente teria que se desligar completamente dos Estados Unidos, o que tudo aqui que a gente está falando é muito improvável, a chance é mínima, mas se você me perguntasse, Daniel, qual seria o cenário pior podrão que poderia dar uma quebrada? É esse cenário da gente ser desligado do comércio internacional, substituir o nosso sistema de pagamento pelo sistema chinês e a China ter alguma dificuldade econômica e uma crise lá, resvalar numa crise aqui. Seria essa a dificuldade, mas lembrando, é um cenário altamente improvável. O mais provável é que seja um cenário, uma crise mais light e daqui para frente, quem sabe, se os Estados Unidos conseguiram chegar a um acordo comercial até com a China, pode chegar com o Brasil também, né? Então pode ser que haja um meio termo, essa é a esperança, mas eu acho muito prudente às vezes a gente viver um lema que é espere o melhor, mas prepare-se para o pior, né? Para você não ser pego de surpresa, não vai ficar igual maluco, mas você pode, cara, se acontecer, eu tenho um planinho já, não vou botar dinheiro nisso nem nada, mas já pensei sobre isso. Eu acho que vale a pena pensar nesse momento. Agora, se a gente tiver outros fatores, né? Tem pessoas que acham que as tarifas americanas podem quebrar os Estados Unidos, podem quebrar o mundo. Se a gente pega, por exemplo, eu sempre parto daquela ideia, né? Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Essa ideia de tarifa é uma ideia que Napoleão Bonaparte usou quando ele fez o bloqueio continental contra o Reino Unido, né? O que ele falou? Ninguém vai poder mais comercializar com o Reino Unido para sufocar o Reino Unido. O que ele fez? Ele quebrou a Europa e quebrou a França. Ele tentando quebrar o inimigo, ele se quebrou. E aí começou o contrabando, começou o mercado paralelo, a galera começou a fazer... O Portugal, a família real veio para o Brasil, continuou fazendo esse comércio. Então, assim, isso já aconteceu algumas vezes, e ao contrário do que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, diz, que tarifa é deflacionária, vai baixar o preço porque as empresas vão voltar para os Estados Unidos e aí vai ficar tudo mais barato, só que, até a empresa voltar e ficar mais barato. Não, aí tá de sacanagem. Aí tem uma infra, né? Especialmente porque, assim, tem coisa, apesar dos Estados Unidos não importar muito, assim, em comparação com todas as importações dos Estados Unidos, a gente é pequeno, a gente exporta para eles uns itens que são os americanos estão acostumados já, tipo café e laranja. Exato. Né? Que são coisas assim, café e laranja. O que os caras tomam no café da manhã? Café, suco de laranja. Sim, né? padrão. Então, consumo gigante. No mínimo, eu suponho que o preço desses produtos aí vai aumentar para os caras ali. Pode dar uma... Por volta dos 50% também. Né? Isso também. Porque o cara ele vai segurar, vai morrer nele. Nunca vi isso. Né? Que nem a taxa da brusinha lá. Não, estamos taxando é a plataforma. Mas quem paga é a gente. Quem compra, né? Então, fico pensando se isso também não atrapalha o próprio governo Trump. O que tu acha que está passando pela cabeça dele, cara? Cara, aí assim, eu vou para um cenário mais curupira aqui agora. Tá. Eu avisei que é curupira. Não, mas já te perguntei essa existe esperando o interesse do resposta. Trump de quebrar os Estados Unidos também, pô. Ele tem um interesse. Ele falou isso no início do governo. Ele falou, se o Jerome Powell, que é o diretor do Banco Central americano, não baixar a taxa de juros, a gente vai criar uma recessão para ele ser obrigado a baixar. Olha a maluquice do raciocínio. Então, isso já estava sendo falado antes da posse dele. Depois da eleição, no ano passado, a galera estava falando, Trump vai querer dar uma quebradinha nos Estados Unidos para poder dar uma volta por cima e fazer o famoso pump and dump, né? Que é você joga lá no lixo, compra tudo barato e depois joga para cima de novo. Parece que tem uma estratégia dessa. Por quê? Os caras têm trilhões de dívida americana para pagar. E a estratégia deles para pagar a dívida é criar uma recessão global, fazer com que o maior detentor de dívida americano hoje, que é o Japão, eles sejam... O Japão é o maior detentor, segundo é a China.
Então, o Japão tem muito título da dívida americana. Aí o que acontece? Se você tiver uma escassez de dólar, que é nos finanças eles chamam de teoria do milkshake do dólar, é quando os Estados Unidos tomam algumas medidas que fazem com que os dólares voltem para os Estados Unidos. Por exemplo, um cenário de incerteza global, os caras tiram o dinheiro de países emergentes, com medo do país quebrar, e mandam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. Quem estava com dinheiro investido em moedas de país emergente, volta para o dólar, né? A galera corre para o Porto Seguro. Então, isso é a famosa teoria do milkshake do dólar, que é como se você sugasse o dólar num canudo, né? Então, sugando o dólar e você tendo nessa instabilidade um aumento do petróleo, e o petróleo ainda, em grande parte, é comprado com dólar, né? O famoso petrodólar é isso. O mundo inteiro tem que primeiro comprar o dólar para depois comprar o petróleo. E o Japão não é autossuficiente em petróleo, e a economia japonesa é muito sensível à questão do petróleo. A economia japonesa já está fragilizada, porque no Japão tem um negócio chamado, que o mundo faz a partir da economia japonesa, que é o carry trade. Carry trade é quando o Japão tinha juros zero. Aí o que o malandro fazia? Pegava dinheiro emprestado. O cara pegava 1 milhão lá, ia devolver depois de 10 anos o mesmo 1 milhão, só que ele pegava 1 milhão e aplicava em país emergente que estava dando 15% de juros. Pô. O Brasil está com 10,5%, está com 15%, não, agora é 10%, né, se não estou enganado. Então, só que isso só dá certo quando os juros ficam baixos no Japão. Se você pega uma fortuna no Japão achando que vai devolver igual e ele sobe os juros, aí essa carta, essa House of Cards aí desmorona, essa casa das cartas aí vem baixo. O Japão está começando a subir juros, meu irmão. Isso já gera uma maluquice nesse sistema financeiro, porque tem trilhões de dólares envolvidos nesse carry trade. Mas se o petróleo sobe, aí o que o Japão vai fazer? Cara, vai ter que caçar mais dólar para comprar mais petróleo para pagar mais caro. E se não tiver dólar, meu irmão, se os Estados Unidos tiverem chupado o dólar todo, eles vão ter que vender os títulos da dívida para transformar em dólar para poder comprar petróleo. Então, é uma estratégia maquiavélica de quebrar o mundo, mas fazer com que os Estados Unidos consigam reaver ou retomar o controle sobre a sua própria dívida. E aí, depois disso tudo numa crise, sempre quando no movimento do mercado tem uma crise, baixa a taxa de juros para aquecer a economia. Então teria um contexto favorável para baixar os juros, a dívida americana ia ficar muito mais barata, eles iam pagar mais barato e assumir o controle da sua própria dívida. Então quebrar propositalmente o mundo é uma coisa insana, mas isso tem sido falado ipsis literis pelo Trump desde o início do governo. É porque não circula muito esse tipo de ideia, porque é contra-intuitivo. Você fala, não, ele quer que os Estados Unidos seja próspero, não ele quebre. Mas tem um interesse de dar uma quebrada para, no final das contas, o mundo quebra, o dólar vai lá em cima, o dólar fica super valorizado, eles imprimem uma tonelada de dinheiro de novo para pagar a dívida, e aí conseguem pagar a dívida enquanto o mundo passa o sufoco e os Estados Unidos se recuperam mais rápido e vão virar os donos do planeta Terra, continuando nessa ideia dos Estados Unidos ser uma potência unipolar global. E nessa ideia também, por isso que ele gosta ou não gosta muito da ideia quando a gente começa a falar em fazer trocas usando outras moedas, né? Nunca nenhum presidente gostou e várias guerras começaram por causa disso. Isso se você quer arrumar encrenca com os Estados Unidos, fala que tu não vai usar mais o dólar, meu irmão. E é o que está sendo falado, né? Os BRICS, a proposta é isso, né? BRICS é o grupo dos países emergentes que não quer um mundo unipolar comandado única e exclusivamente pelos Estados Unidos, eles querem um mundo multipolar com várias zonas ali, né, de potências regionais governando simultaneamente. Mas não é também a China querendo, de certa... Porque assim, do BRICS inteiro, que tem país pra cacete agora tem 10 aí, vai entrar mais gente. Vai entrar mais gente. Do BRICS inteiro aí, quem é potência pra valer é a China. A Rússia é potência bélica, mas está enrolada com a guerra. Tá lá na Ucrânia. Tá lá com... A Índia tem a sua expressão também. Né? Mas a China é um outro patamar. A China é o grande oponente agora. Até do ponto de vista cultural. É o arqui-inimigo. A China tem milhares de anos de sociedade, né? É um país que funciona meio que, se depender, não sei, posso estar falando merda aqui, mas parece que se você tem um negócio e ele dá certo na China, você nem precisa que dê certo em outro lugar mesmo, não. Né? Você já tem 1,5 bilhão de clientes. Pois ali, né? tá já rodando lá, tá legal. Então, o BRICS, ele é meio que não sei também, mas assim, aparenta que a China é quem manda, só que meio que dá as sombras, de certa forma. Também. No BRICS, assim, nas malandragens. Os caras contratam uns capanga para fazer o serviço. Estão jogando um jogo ali, né?
Então, as decisões que são tomadas no BRICS ali, por mais que a gente... Isso aqui é total especulativo também. Tá. Suponho que, assim, é a China que toma, na verdade, as decisões ali no fim das contas. Deve ter um peso enorme, né? Porque é o maior de todos. Sim, com certeza. E aí, então, uma guerra americana contra o BRICS é quase que uma guerra direta contra a China. É uma antecipação dessa guerra. Na verdade, tudo isso que tem acontecido nas últimas décadas já é uma preparação para isso. Porque esses planos geopolíticos, assim, para você programar uma guerra com a China, impedir a China de ser a nova potência global, conforme um grande investidor como Ray Dalio profetiza isso, no livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que é um tijolo, mas tem um videozinho legal, né, um resumo, qual é o racional? O racional é o seguinte: para a gente impedir a China de ser uma potência global, racional do Pentágono, né, dos planos lá da cúpula americana, a gente tem que, antes de eu brigar com a China, eu tenho que tirar de cena a Rússia e depois eu tiro de cena os amigos do Oriente Médio. Eu preciso tirar a Rússia e o Irã de cena, para depois os Estados Unidos partirem para cima da Rússia e da China, e a China não tenha nenhum amigo para ajudar. Então nós estamos vendo isso ser desenrolado já há muitos anos, porque essa guerra que está tendo entre Ucrânia e Rússia, na verdade, os primeiros momentos disso é em 2003, ela se esquenta em 2013 com o movimento da Praça Maidan, o Euromaidan, que a galera começou a reclamar contra o presidente, falando, porque o que estava acontecendo é o seguinte: um presidente amigo da Rússia ganhava, os Estados Unidos derrubavam o cara. Aí o amigo dos Estados Unidos estava no poder, a Rússia derrubava o cara. Aí ficava essa dança das cadeiras, né? Teve uma hora que aí o angu azedou, virou um conflito. E acontece isso agora. Então, o que a gente está vendo acontecer na Rússia, principalmente de 2013 para cá, já é a preparação de envolver a Rússia num atoleiro para tirar os caras de cena. O cara chegar e falar: pô, China, tô enroladaço aqui na Ucrânia, não vou poder te ajudar agora não, meu irmão. E aí agora é a fase 2. A fase 2 é tirar o Irã. Então, devagarinho, depois do 7 de outubro, a gente vai vendo esse novo mapa do Oriente Médio sendo formado. Então, eu acho que a etapa 1 já rolou, ou está rolando ainda. A 2 começa agora para chegar na 3. O objetivo é sempre pegar a China mesmo. E nesse sentido, então, a gente não pode esperar um fim do conflito Rússia e Ucrânia tão cedo, né? Se isso daí estiver de fato rolando. Tipo, precisa que a Rússia invista seus recursos na guerra. Gaste tudo ali. Exato. Para estar fraca, né? Daqui a um tempinho. Porque assim, mesmo que se a guerra acabar daqui a uns 2, 3 anos, a Rússia vai estar fragilizada do ponto de vista econômico. Com certeza. Né? Então, acho que a estratégia é essa: botar a Rússia no atoleiro, depois botar o Oriente Médio no atoleiro também, ou fazer troca de regime. Porque sempre que eles falam assim, a gente não quer trocar o regime iraniano, mas é exatamente o que eles querem. É sempre o inverso do que está sendo falado, né? Então, a ideia é essa: tirar o Irã, tirar a Rússia para poder partir para a China. E isso tudo que a gente está vendo acontecer já é a preparação desse cenário. É claro que partir para cima da China, o Ocidente partir, isso significa a Terceira Guerra Mundial, literalmente. Talvez seja esse fato, entre outros, que tem levado os bilionários a já fazer os seus bunkers ou querer morar em Marte, né? Porque eles já sabem que está na agenda essa encrenca. Alguns apontam aí para 2030, 2032... Eu não sei como é que está na agendinha lá do pessoal do Pentágono, mas tá para essa época. Então a galera está correndo atrás aí do que dá para curtir antes da zebra chegar, né? E do ponto de vista espiritual, como é que tu enxerga esses movimentos? Aí já é bem mais profundo o negócio. Pois é, porque assim, muito mais interessante, na minha opinião. Eu também acho. A gente tem os principais jogadores do mundo atual. A gente está falando de Trump, Xi Jinping, Putin e, sei lá, talvez o Netanyahu e o cara lá, o Khamenei. Isso. O Khamenei. Talvez esses sejam os principais jogadores. Sim, os players hoje. Né? Coreia do Norte está quietinha, mas é importante, tem bomba atômica. Todo mundo tem bomba atômica, é importante nesse jogo, né? Então coloca aí o Paquistão, coloca mais uma Índia. Do ponto de vista espiritual, cara, esses também são os principais jogadores? Também. Tem os caras mais nas sombras? Não, sempre tem, claro que tem. Na verdade, o que a gente está vendo, já entrando no misticismo, no esoterismo, é o que na teosofia eles chamavam que era o descortinar da hierarquia. Teosofia. Sim. O que é teosofia? Teosofia é uma filosofia criada por uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky. E ela partia da ideia que houve civilizações no mundo antigo que eram muito avançadas, mas essas civilizações desenvolveram conhecimentos de alto nível, como construir pirâmides e por aí vai.
Só que essa civilização sucumbiu ali quando aconteceu a queda de Atlântida. Isso teria sido talvez uma punição dos deuses, porque eles não usaram bem esse conhecimento, usaram para subjugar o próximo. Só que esse conhecimento ele teria sido preservado por algumas nações e algumas sociedades secretas. Então esse conhecimento teria sido preservado pelos egípcios, pelos babilônios, aí passou para Roma, aí de Roma foi para a Europa, e os grupos secretos, os templários, a maçonaria, Rosa Cruz, eles teriam esse conhecimento. E esse conhecimento envolveria a ideia de que existem raças do mundo antigo, algumas dessas que precisavam ser expurgadas para purificar o mundo para vir a nova era. E aí, curiosamente, né, você pensa no dilúvio, imagina que, vamos supor que o dilúvio é real, eu creio que seja, você tinha vários povos, só que um povo sobreviveu, que eram os descendentes de Sem, que foi Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, uma linhagem, uma família sobreviveu. Essa família teria que ter sido eliminada. Talvez seja daí que Hitler tirou essa ideia de que ele tinha que eliminar judeus. Porque como ele era um místico e se inspirava na teosofia, ele acreditava que, tirando de cena o povo judaico, o mundo estaria preparado para viver essa nova era. Entendi. Essa nova era seria para ele o terceiro Reich, para Aleister Crowley é a era de Horus, e para o pessoal místico é a nova era. O que o linguista estuda? Então, o linguista estuda a linguagem, só que ele vai estudar a linguagem, não é só linguagem verbal, é não verbal também, né? Se a gente pega o pai da linguística moderna, que é o Ferdinand de Saussure, ele está falando sobre o signo, e o significante e o significado. Então, eu posso ter um signo que pode ser um signo verbal, tipo escrever C-A-S-A, casa. Eu escrevo aquilo, o cara é um signo. É um signo que tem uma comunicação codificada. Foi codificada ali em letras, né, dentro do português. Ou seja, o signo que eu estou vendo, isso, que eu consigo codificar, porque eu aprendi Exato. Que aquilo tem uma sonoridade. Pode ter aí o Chomsky vai chamar de forma lógica, que é o que eu penso, e a forma fonética, que é o que eu falo. Né? Porque, aí a gente vai dar uma pirada, porque na realidade... Dá pra ficar a vida inteira nesse assunto aí. Pois é. Eu gosto. Porque olha que doideira agora que você falou de casa, mas antes de existir a casa, existia a casa. Sim, sim. Que também já era um arquétipo ancestral, né? Exato. É a segunda letra do alfabeto hebraico. Eu estudei hebraico também, eu trabalho em cima do hebraico e tal. Então o hebraico é Aleph Beit, que dá origem ao alfabeto. E o Beit é a casa, o Aleph é o touro. Touro é a força, o B é o Beit, que é a casa. Então começa a estrutura arquetípica do hebraico, que é um dos idiomas mais antigos que existem, é a força e a casa. Depois o pé, a porta, Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Então o arquétipo da casa é uma coisa ancestral, né? Pois é. E agora, aí... como você interpreta isso ou codifica isso, vai mudando. Ou seja, então antes de existir a linguagem, existia a linguagem entre os seres humanos. Sim. Existia a linguagem das coisas com o ser humano. Sim. Que ele, de forma única... E, cara, qual foi o momento que, assim, mais antigo que você acredita ou que tenha indício que dois seres humanos conceituaram de tipo, isso é água? Ou então que isso aqui é legal. Ou que isso aqui é legal. Ok, isso aqui é não ok. Onde você começa, tipo assim, os primeiros signos, você fala, Sim. onde dois seres humanos conceituaram que aquele sinal significava alguma coisa, ou significava algo externo, que acho que é mais fácil, tá. Ou algo interno, que, por exemplo, como é que eu vou dizer estou triste? Tá. Que é algo interno, e aquele som ou aquela imagem representava aquilo que eu tô... Você está entendendo o que eu estou dizendo? Lógico. Que eu acho que dá uma piração. Dá. Então, eu sou cristão. E eu sou cristão com bases filosóficas e científicas sólidas, né? Então, assim, eu creio que Deus criou o homem, que o homem é um projeto, uma fabricação. E eu vou puxar o Chomsky aqui, que era um pioneiro da linguística, mas depois ele foi se especializando na geopolítica. Muita gente nem sabe que ele era um dos pais da gramática gerativa, dessa linguística mais matemática, né, de Leibniz e tal. Mas o Chomsky ele vai dizer que a linguagem é algo inato ao homem. Ele não quer dizer que o homem foi criado por Deus, porque ele, apesar de ser judeu, acho que ele é ateu. Mas ele está dizendo que quando o homem é homo sapiens surge, ele já nasce com o que eles chamam de órgão da linguagem, que é um dispositivo mental para conseguir interpretar regras muito complexas e absorver essas regras e praticar essas regras. O argumento dele é o seguinte: a linguagem, as regras da linguagem são tão complexas quanto as regras da física quântica, por exemplo.
Só que uma criança de 1 ano, ela não consegue aprender física quântica, mas ela consegue aprender a linguagem. Então, Chomsky desenvolve essa teoria da linguagem ser inata ao homem, dizendo que o homem já tem no cérebro o órgão da linguagem que faz com que ele aprenda a entender e a usar esse nível de complexidade da linguagem, mas não consiga usar da física quântica, por exemplo. Então, eu creio que, desde que existe um Homo sapiens, ou na minha visão, na minha cosmogonia e cosmologia, quando Deus cria o homem, ele já cria o homem falando. Agora, por exemplo, aí bacana isso. Por exemplo, se a gente pegar Eclesiástico, por exemplo, Salomão, basicamente ele está contando o que ele viu da vida. Sim, fazendo uma reflexão filosófica profunda. Porque ele chegou no final da vida e fala falou, até coisas sensuais também, né? Sim, das costas. Os cantares. Os cantares ele fala, né? Os seios são como cacho de uva. Aí o as pessoal, corças e tal. Ele tá falando, eu sou do meu amado é meu. Então tem coisas até sensuais. Tem gente que acha ali, que não teria isso na Bíblia. Tem na Bíblia. Tem. Faz parte. Tem até algumas maldições, eu não lembro em qual parte. Todas as mazelas da humanidade tem. Não, tipo assim, aquele povo, a gente vai... Sim, tem por causa disso eles serão amaldiçoados. E relata... as coisas que eles vão ter, né? Não é coisa tem que não é bom nem falar aqui no canal, que é coisa heavy metal. Como você. Tá bom. Daniel. Indivíduo. É aconselhável eu ver a Bíblia de uma única maneira, ou seja, aqui Não. Por exemplo, criei a Bíblia em 7 dias. É metafórico. Criou o mundo. Desculpa. Pode não ser também, eu não sei, né? É difícil saber, mas assim, tem passagens que para a formação da doutrina cristã são importantes haver um consenso. Tipo, aí eu vou para o cristianismo. O fundamento do cristianismo é que Cristo é Deus encarnado. Ninguém é obrigado a acreditar nisso, mas isso está explícito na Bíblia. Sim. Pelo menos nessa Bíblia que a gente tem. Sim. Em outras poderia não estar. Mas se você acha que a Bíblia é essa, ali está na cara. Sim. Apesar de muita gente falar que não. Então... Tem gente que fala que não está explícito. Que não está, claro. Por exemplo, os testemunhos de Jeová acreditam que não está na Bíblia a divindade de Cristo. Eles acreditam só numa figura única, como se fossem os judeus que, em hebraico, né, lá em Deuteronômio, fala Shema Israel, que é ouve Israel. Adonai Eloheinu, que é o Senhor nosso Deus. Adonai Errad, é um Deus único. Então é só um, não tem Pai, Filho e Espírito Santo, não tem trindade, é um só. Então, os testemunhos de Jeová que se inspiram no Novo Testamento também vão dizer, não, em nenhum momento fala que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é o primogênito no sentido etimológico da palavra, que é primo de primeiro e gênito de gerado. Jesus foi a primeira coisa que Deus fez, mas ele não é Deus. Não, na anunciação o Evangelho de João começa, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito, se fez. Aí lá na frente vai falar, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos nele a glória do unigênito do Pai. E aí o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, foi o único que deitou no colo de Jesus, foi chamado de discípulo amado. Quando Jesus estava na cruz, foi o único apóstolo que ficou com ele até o final. Ele escreve na Epístola de João, primeira Epístola de João 5:20, no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, assim, tá na cara. Então, o próprio Jesus dizia, né? Que meu Pai... Então, tá explícito. É porque ali está um pouco mais implícito. Porque o que o cara vai argumentar? Para Jesus ser Deus, ele tem que ter os 4 atributos da divindade, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente sabe tudo, onipresente está em todos os lugares e onipotente tem todo o poder. E eterno, não tem início nem fim. Aí o cara vai falar, não, Jesus já mostrou várias vezes que ele teve início, teve fim e não sabia de tudo. Aí você pergunta, onde? Quando ele fala que, perguntaram para ele, essas coisas, Mateus 24, né, ele fala do final dos tempos. Aí um cara fala, isso aí que você está falando vai acontecer quando? Ele falou, não sei. Ninguém na terra sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus. Aí o cara fala, viu, então ele não é onisciente. Só que isso aqui é na fase de Jesus esvaziado na carne. Isso. Quando ele morre e ressuscita, em Mateus 28:18, ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele retoma a plenitude da divindade, né? Então, é como se a doutrina na teologia cristã é a doutrina kenosis, que é o esvaziamento de Deus para virar um homem. Que aí o apóstolo Paulo explica isso quando ele fala, Jesus Cristo sendo Deus não teve por usurpação assumir a forma de Deus, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo. Então ele estava ali desprovido de certos recursos que ele tinha na plenitude da divindade. Porque ele se
na minha opinião, sei lá, se rebaixou ao nível de ser humano. Porque você sai da divindade e é impossível você, da divindade, ter carne. E ele tentou vir aqui, virar um homem e mostrar que dava para ter uma vida digna, né? É o que aconteceu no deserto, né? Sim. O diabo tentou e falou, cara, mas eu sou o ser humano, deixa eu cumprir aqui. Ele falou, porque você não transforma, tá com fome, a pedra em pão. Pula daqui falou, que também, os anjos vão te... Também tá, aí vira uma conversa... Aí é fácil você vira falar, uma argumentação hermenêutica. Segue o caminho aqui que tá legal. Legal pra você. Ele desce como Deus, assim, numa carruagem, né? Numa rede, tomando água de coco. Aí a vida é difícil aí, né? Pô, tô sentindo... Fala, você tá tomando água de coco na rede, pô. O intuito de Cristo, ter sido Cristo, você acredita que foi para isso? Para mostrar que é possível ter uma vida... Também. Também? O objetivo principal é salvar a humanidade. Porque sem Cristo a humanidade não estaria salva mesmo seguindo os ensinamentos. Sim. Por quê? Porque aí vem o Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. E aí Deus estabelece uma regra que o salário do pecado é a morte. Não só a primeira morte, a segunda, que é muito pior, que é a espiritual. Porque morte física faz parte, espiritual, aí tem que querer muito, né? Porque Jesus deu um caminho para tu não passar por essa, né? Por isso que no Apocalipse fala, bem-aventurado que não passa pela segunda morte, que seria o inferno, a morte espiritual. Então, para resolver esse problema, seria necessário um sacrifício perfeito. Hebreus que vai explicar isso, né? Hebreus fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Só que o derramamento de sangue dos animais que eles faziam no holocausto não era suficiente para realmente perdoar o pecado. Então aí o livro de Hebreus vai falar, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro é o que tirar o pecado. Aí Deus vira um Cordeiro e ele se entrega, aí é um sacrifício perfeito que de uma só vez entrou no Santo dos Santos, para que não haja mais derramamento de sangue para o perdão de pecado. Então só esse sacrifício poderia, segundo montando esse quebra-cabeça da Bíblia, realmente perdoar os pecados, porque Jesus ele pagou o preço no nosso lugar.